Boa noite, amados irmãos. Vamos então dirigir os nossos pensamentos a Jesus em gratidão por esses momentos de encontro que temos encarnados e desencarnados, a equipe espiritual que também realizam, as tarefas, que nos recepcionam, que nos encaminha, todos nós que aqui nos encontramos, presentes junto a nós, nos trazendo a esse momento tão importante da nossa vida, porque com as lições a gente consegue iluminar a nossa consciência e caminhar cada dia melhor. Vamos então fechar os nossos olhos, dirigir o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial e dizer a Ele: obrigado, Pai, por estarmos juntos novamente com o objetivo de aprender as Tuas lições da vida, da natureza, que nos ajudam a compreender tudo o que estamos e necessitamos aqui na Terra. Muitas vezes desconhecemos as leis naturais e muito de nós nos entristecemos, nos sentimos abandonados pelo nosso Pai. Mas temos a certeza de que através do estudo da noite e de sempre do seu Evangelho trazido por Jesus, vivenciado junto a nós no corpo físico, nos relembra, nos ensinou e continua vivendo os teus ensinamentos. Nós te rogamos que nos ajude a grafar em nossa consciência nesta noite lições que nos trarão momentos de reflexão, de aprendizados importantes para o nosso espírito. Nós te rogamos que abençoe, amigo divino, todos os nossos irmãos que estão com os nomes no livro de prece, para que possam receber também a sua visita, a visita dos nossos benfeitores, que é essa luz que consola, que ampara, e que todos aqueles encarnados e desencarnados juntos nos lares, aonde estiver irmãos nossos que choram e que gemem nos hospitais, sejam todos visitados pelo seu amor, e que nós todos aqui reunidos também possamos emitir energias positivas para que todos possam se recuperar e agradecer a Deus, porque estamos aqui na Terra, na escola bendita de grande aprendizado. Fica conosco, Jesus, ajude-nos a estarmos atentos às nossas tarefas, não só hoje, mas sempre, que assim seja. Nós vamos estudar do livro Rumo Certo, também de Chico Xavier e Emmanuel. Nós vamos para a nossa reflexão, a lição de número 38, que nos traz o texto Verdades e Amor. Verdades e Amor. E nos diz Emmanuel sobre o texto da lição. Ele diz assim, falando conosco, efetivamente, todos nos dirigimos para a verdade suprema, que é luz viva, mas até lá, de quantas lições carecemos para nos desvencilharmos da sombra? É uma pergunta que ele faz a todos nós, Todos nós, efetivamente, precisamos nos dirigir à verdade suprema, que é a luz viva para as nossas vidas, Mas até lá, até adquirirmos, conseguirmos chegar à verdade suprema, nós vamos ter que lutar, para aprender as lições que carecemos, para nos desvencilharmos das sombras, dos pensamentos negativos, sentimentos negativos que trazemos conosco, Vamos precisar lutar muito. E, a fim de aprendermos o caminho certo para as realidades eternas, só o amor pode tutelar-nos com segurança. Veja bem, a lição, que Emmanuel nos traz. Só o amor poderá nos tutelar, nos ajudar com segurança, amando e caminhando para as realidades eternas.
Todos somos na terra. Ele vai fazer mais uma pergunta para nós. Todos somos na terra, os espíritos encarnados e os desencarnados que ainda nos vinculamos a ela. Se estamos aqui no planeta Terra, é porque não somos espíritos ainda, né, com condições evolutivas de estarmos em outro planeta. E ele diz, todos somos na Terra, os espíritos encarnados e desencarnados que ainda nos vinculamos a ela, ao planeta Terra. Uma família só. Veja bem, a caminho da imortalidade. Entretanto, na longa excursão evolutiva, quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Nessa caminhada aqui na Terra, né, para a nossa evolução, somos uma família só. E se estamos no planeta Terra, é porque as nossas energias são igual, né? Cada espírito reencarna no planeta em que a energia dele se liga. É a mesma do planeta. Por isso estamos aqui. E ele nos fala que somos uma família só, no caminho da imortalidade, nessa excursão longa que fazemos, né, para evoluir. Quantos de nós teremos tido necessidade ou ainda estaremos necessitados de apoio? Sem o apoio da espiritualidade, dos nossos benfeitores, né? De Jesus, de Deus, é uma equipe tão grande que nos ajudam, né? Esse acreditou que o afeto exigia violência para confirmar-se e caiu na criminalidade, mutilando-se ao pretender mutilar. Veja bem, quantas vezes a gente acredita que para a gente mostrar, né, que a gente ama, que a gente tem a vontade de ajudar o outro, precisa se mutilar. É o amor é a base da nossa vida. Quem ama não sofre. Aquele se admitiu suficientemente forte para oprimir os destinos alheios e estirou-se nos excessos do poder, destrambelhando o cérebro e gastando tempo vasto em moléstias e restauração. Veja bem, muitas vezes a gente, né, luta fortemente, admite que temos que lutar tão forte, para oprimir os destinos alheios, para exigir dos outros, né? Mas a gente, nesses momentos, a gente prejudica o cérebro do outro e prejudicamos a nós também, gastando tempo vasto em moléstia de restauração. Veja bem, para depois a gente reconstruir conhecimentos, né? Encontrar o caminho certo, nós perdemos vastos tempos na moléstia, na doença, na enfermidade. Outros assumiu débito enorme, escravizando-se a situações complexas das quais despenderá laborioso esforço para sair. Temos que ter mesmo, né, a regra que é o equilíbrio em tudo que fizermos aqui na Terra. Outro ainda se iludiu com relação a repouso e alegria, sem base na responsabilidade. Alegria e repouso sem responsabilidade. E nós aprendemos com Jesus que todos somos responsáveis para ajudar-nos uns aos outros, né? E perdeu temporariamente a faculdade de discernir, transviando-se em labirintos de cegueira espiritual. A nossa cegueira espiritual é muito grande ainda, né? E a gente muitas vezes transita aqui na Terra ainda cegos, sem conhecer a nós mesmos, né? Sem discernir qual é o nosso objetivo de estarmos aqui na Terra. Nós nos iludimos com repouso, com alegrias de ilusão mesmo, ilusórias, né? E passamos o nosso tempo pensando assim e vamos estar demonstrando a nossa cegueira espiritual. Porque todos somos espíritos
Estamos no corpo físico, mas somos espíritos. Realmente, devem todos esses nossos irmãos ser reajustados e curados. Olha a esperança, né? Que as lições do Evangelho nos traz. Realmente, devem todos esses nossos irmãos serem reajustados e curados. Inclusive nós, né? Estamos aqui também. A fim de prosseguirem jornadas acima. Entretanto, para isso, não bastaria sacudi-los com afirmativas condenatórias acerca das ruínas e lutas em que se encontram. Porque Jesus nos ensinou que só o amor, ele pode ajudar o outro, né? E nos ajudar também. Então, não é sacudir o outro, olha, você está dormindo, você tem que despertar para isso, né? É devagar, é com amor que a gente vai ensinando, vai passando aquilo que a gente já sabe ao outro, né? Não mostrar a ruína dele, onde que vai parar com tanta, né? Desvios das leis de Deus, mas é com amor, falando, agindo com amor. Urge administrar-lhes cuidado, assistência, remédio e compreensão. Olha o que é recomendado para todos nós diante de um irmão que muitas vezes trazem dificuldades de ter discernimento que ele é um espírito, que ele está aqui na Terra por tempo determinado e precisa crescer no conhecimento. Então, para que todos nós possamos ajudar, é necessário, é urgente administrar-lhe cuidado, assistência, remédio e compreensão. Assemelhamos-nos, de um modo geral, no planeta terrestre, até agora, a alunos no educandário ou doentes no sanatório. Emmanuel falando para nós, né? Porque realmente, às vezes, a gente usa assim de ultrapassar, né, as nossas condições mentais, guardamos nervosismo, rebeldias de todo jeito, temos uns com outros, guerras dentro de nós, mental, né? Guerra com o espírito, outros não vê, mas a gente sabe que está guerreando com alguém. Então, nós até agora, de um modo geral, aqui no planeta Terra, somos como alunos no educandário ou doentes no sanatório. Aí ele diz mais: sem que nos entendamos e auxiliemos mutuamente, ser-nos-á talvez impossível adquirir reajuste e esclarecimento. Veja bem, quando fugimos de ajudar alguém, de auxiliar no campo da compreensão, da harmonia, todo o entendimento em que devemos ter um com o outro, nós estamos dificultando os nossos reajustes, o nosso esclarecimento. Nos mostramos ainda estudando o Evangelho, mas uma pessoa não esclarecida dentro do Evangelho. Com toda certeza, brilharão mundos na imensidade cósmica, nos quais as criaturas já se transformaram em luz. Existe irmãos nossos que já foram, né, transferidos para outros planetas, que já se transformaram em luz, confundindo-se com o esplendor dos sóis. A presença, né, desses irmãos é uma luz que não tem como a gente explicar a alguém. Essa luz é uma luz diferente. Então, é como se for o resplendor dos sóis, em que se conjugam as realidades excelsas da vida, mas na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda. Embora a nossa obrigação de render cultos incessante, aliás, eu pulei aqui, e na Terra, por enquanto, e provavelmente por muitos séculos ainda, embora a nossa obrigação de render culto incessante à verdade, que às vezes a gente se nega à verdade, né? A gente sabe, mas a gente nega.
Fora do amor, o nosso problema de equilíbrio e reequilíbrio não terá solução. Sem o amor, o nosso problema de desequilíbrio e reequilíbrio não terá solução. Nos falta o amor, falta tudo em nós, né? Porque é o amor que é a fonte que nos traz condições de ajudar e ser ajudado. Então, nos faltando esse conteúdo divino dentro da gente, todos temos, mas muitas vezes a gente não deixa desenvolver em nós essa sementinha do amor, né? E do Evangelho, para nós entendermos também sobre a lição, ter um discernimento maior do aprendizado, vinha de luz, nós vamos estudar a lição 165, assim como, é Jesus falando conosco. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quem disse foi Jesus. João, capítulo 20, versículo 21. Veja bem, Jesus falando conosco. Deus enviou Jesus, o nosso irmão maior, para nos ajudar. Mas ele diz que como o Pai o enviou para o planeta Terra, ele também nos enviou. E quer dizer que temos condições, se quisermos, né, de recuperar-nos, lutando para vencer a falta de amor que ainda nos falta dentro dos nossos corações. E Emmanuel fala: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à Terra o embaixador divino. Todos nós sabemos. O Evangelho nos traz a vinda de Jesus. Veja bem que eles vão citar aqui, ó. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação com a prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples, sem muita necessidade de algo que muitas vezes sentimos, né, necessidade. Mas Jesus foi criado simples, né, junto à natureza. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais, que a gente tem muitas, né? Que nós falamos alegria, mas é tudo artificial. Não é real, não é a verdade. E nós estamos aqui na Terra em rumo à verdade eterna. Conduziu ao serviço ativo do bem de todos. Jesus recebeu das mãos de Deus, da ordem de Deus, o nosso Pai, fazer o bem a todos, não só a nossa família, só aquele que a gente gosta, a todos. E ele passou para nós a mesma tarefa. Inclinou-se o coração para os doentes e necessitados. Veja bem. Enviou ao círculo de pecadores contumazes. Jesus não nasceu aqui no meio de anjos, né? Que somos nós. Pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, que o amor dele não era uma joia de luxo, ele distribuiu, né? E sim, o clima abençoado para a salvação de muitos. Veja que ensinamento, né? Jesus nos traz. Por isso chegamos às vezes na vida espiritual, principalmente nós que estudamos o Evangelho sem a vivência, tristes, né? Chorosos, arrependidos, porque a gente sabe que Jesus tinha um amor que oferecia para todos. Não era uma joia uma joia de luxo, não, só para alguém, só para o meu irmão, só para o meu familiar. Distribuiu com todos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos,
cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. Olha só, nossa tarefa. Como o Pai mandou Jesus, Jesus também nos deixou e nos permitiu vir à Terra com essa mesma tarefa, a de Jesus. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguições e desprezo. Veja a nossa luta, né? Para levarmos avante esse amor que todos nós também temos dentro de nós, para exercitar esse amor junto com os nossos irmãos. Jesus não se afastou, não subiu ao monte para deixar os sofredores ali, desejando que ele viesse os curar, os ajudar. Ele foi de encontro aos necessitados e terminou, né, assim, perseguido, com os desprezo para com as criaturas, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal. E temos que aprender esse processo de sacrifício pessoal, todos nós, como garantia da nossa felicidade. A caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino, que é Jesus. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expendiria mensageiros ao mundo nas mesmas normas, com as mesmas tarefas, né? E ele também nos permitiu estarmos aqui na Terra com as mesmas normas, mesmas tarefas de vida aqui na Terra. Termina Emmanuel dizendo: assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Se precisarmos, né, ter tudo muito fácil para a gente ajudar alguém, para a gente socorrer alguém, cumprir os nossos deveres de amor aqui na Terra, é porque a gente não aprendeu as nossas lições com Jesus, né? Porque ele disse, como o Pai mandou ele para o planeta Terra, ele também permitiu que viéssemos para cumprir os nossos deveres na mesma norma que ele. Amor, compreensão. No meio de quem? Dos sadios? Não. Todos somos enfermos, né? Doentes de toda forma, loucos, perseguidos, desequilíbrio de toda forma. Nós encontramos dentro de nós e fora de nós, aqui na Terra, né? Precisamos prosseguir construindo essa vitória para nós, porque a nossa vida vai ajudar o outro, a nossa palavra vai encaminhar o outro e assim por diante, né? Mas é preciso termos conosco amor, porque a nossa fala vai ajudar, o nosso sentimento vai socorrer e as nossas ações ajudarão a dar as mãos a cada um de nós, né? Para superarmos as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a relembrarmos as nossas tarefas aqui na Terra, junto a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.